Aí saía toda semana, saía, negamos. Quer dizer, foi preciso encurralar a empresa, porque o esquema era internacional de lavagem de dinheiro, doleiro e tal, o dinheiro ia para fora, para voltar, para ir para o bolso do político. Então, para você... Os caras eram bons nessa porra, né? E aí teve que ser preso por determinação do Sérgio Moro. O Marcelo Odebrecht, várias vezes, estendida a prisão preventiva, aí os ministros do Supremo não gostam, prisão preventiva, estendida e tal, não sei o quê. Quando é traficante, eles não se importam muito. Mas quando é tubarão da política ou do empresariado, só que, se deixar o cara solto, ele destrói provas, e tinha indício de tentativa de destruição de provas. Tem lá até o caso do cara que acompanhou o Marcelo até o banheiro para ele não se separar do celular, porque senão ele podia ter jogado fora o celular e dali tiraram muitas mensagens. Então você deixa um cara desse solto, ele tem uma fortuna, ele tem poder, ele tem os contatos, ele pode coagir testemunha, pode comprar, pode destruir prova e tal. Então, eu estava voltando aqui, é uma magnitude tão imensa que para você desbaratar isso tudo, você vai cometer erro para um lado, erro para o outro e tal. E quando você sente que o sistema todo está contra você, que as suas ferramentas são muito pequenininhas e tal, que é uma lentidão tremenda. Outra coisa que falam a respeito do caso do Lula é que eles fingem que todas essas mensagens e tal, é tudo sobre o caso do Lula, né? Quando, na verdade, você tem uma força-tarefa com 1000 processos e o cara estava lá pedindo esclarecimentos sobre questões processuais e tal, e nisso pode ter surgido conversa sobre questões que aí envolvem essa interpretação de até onde deve ir ou não. Agora, o Barroso chamou de pecadilhos, no máximo, por exemplo. Falou, olha, eu fui advogado. Isso é a coisa mais comum do mundo do advogado, querer se reunir com o juiz, a parte e tal. Você vai até certo ponto, teve um juiz aqui que vetou, outro que deixava, não sei o que, faz parte da tradição, não tem uma lei que proíbe exatamente isso. Enfim, você tem aí todas essas margens que, evidentemente, são usadas por todas as correntes, mas é isso, as provas estavam lá e os erros não fazem com que elas desapareçam. Não inocentam as pessoas, né? Não inocentam as pessoas, mas eles tentam usar de uma maneira como se inocentasse e como se a conclusão cabal, lógica, incontornável fosse da suspeição. Quando, na verdade, você vê muitas decisões brandas que foram aumentadas por parte do próprio Sérgio Moro. Ele aliviou barra de mulher, por exemplo, Adriano Anselmo, Sérgio Cabral, acho que a Cláudia Cruz também, do Eduardo Cunha. Teve uma série de coisas que foram deferidas para as defesas dos alvos da Lava Jato. Então, assim, as condenações, elas foram baseadas nas provas. Foram brandas, elas não foram abusivas. Não, em primeira instância não foram abusivas, sem dúvida. E nem segunda, né? Porque assim, tudo foi esmiuçado, havia muito holofote em cima. Você tem divergências a respeito de dosimetria. Aqui ocorreram 30 atos de lavagem de dinheiro ou é apenas um que conta quando se repete? Tal. Você tem esse tipo de discussão, então. E muitas brechas, né, no Brasil para as interpretações variarem e muito ataque político também no fundo disso tudo. Mas enfim. O Lula ele pode voltar a ser julgado, a ser... Não, ele ainda responde a vários processos. Sim. E ele não foi declarado inocente como o petismo fica tentando fazer parecer. Sim. O que aconteceu, aí eu volto para aquele exemplo lá do Flávio Bolsonaro. Teve vários casos de criação de regras para ajudar todos esses políticos. Uma das coisas que foram usadas, no caso do Flávio tem essa questão do foro privilegiado, no caso do Lula e de vários outros, como Eduardo Azeredo, do PSDB, do Mensalão Tucano em Minas Gerais, você transfere casos que envolvem qualquer coisa de campanha. Então o delator falou que ele pagava propina para o sujeito, a investigação foi lá, corroborou a delação, que é uma coisa que às vezes até os ministros de Tribunal Superior omitem, eles falam assim, não, só tem aqui a colaboração premiada, delação não é prova e tal, mas quando você vê lá o material, tem a investigação, ela aconteceu, corroborou o ato delator, mas eles fingem que não, e aí vale a canetada, voto assim porque eu quero, entendeu? O que você está dizendo é que tem toda uma... Os caras investigaram tudo, chegaram a uma conclusão, o delator ele só... atestou aquilo ali que já tinha sido... Não, na verdade, muitas vezes, geralmente, né? Claro que você tem uma investigação e tal, mas quando você pega algum figurão e ele conta mais, você tem novos caminhos abertos por ele. E aí a investigação vai atrás. Obviamente você pode ter algum caso em que só tem a palavra do delator, a investigação não conseguiu corroborar aquilo que ele disse materialmente.
Mas em muitos casos consegue. O cara fala, pagava isso e tal, se você procurar a câmera de vídeo do restaurante e tal, se você vir na conta bancária e tal, a gente tem um banco que depositava não sei aonde, se você rastrear e tal, você vai encontrar. A investigação vai e encontra. E aí chega um ministro de Tribunal Superior e fala assim, não, aqui só tem a palavra do delator. Só que tem lá a prova. Entende? E aí, não tanto é só a palavra do delator, é a palavra somada à investigação. Somada à investigação. Palavra, baseada na palavra. O que eu estou dizendo é que não tem nenhum filtro para a decisão de ministro de Tribunal Superior. Eles votam de acordo com o que eles querem e eles mentem muitas vezes para que isso aconteça. Agora, eu fui fazer esse parênteses e me esqueci onde é que a gente estava, né? Bom, eu estava na criação de regras que valem para trás. Então, no caso do Lula, por exemplo, e do Eduardo Azeredo, vários outros que foram beneficiados por isso, você teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, com a alteração do voto do Gilmar Mendes. Absurdo. Quer dizer, você teve lá atrás, deixa eu falar de todas, aí eu volto para cada um. Teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, você teve a alteração, a criação da regra de que se tiver alguma coisa relacionada à campanha eleitoral, então se algum dinheiro serviu para ser usado numa campanha, dinheiro sujo, então todo o caso é transferido para a Justiça Eleitoral. Caralho. Ele sai da Justiça Federal e vai para a Justiça Eleitoral, que não tem sequer estrutura para investigação. Não tem a tradição de fazer isso. Isso foi apontado não só por Deltan Dallagnol, mas por Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Edson Fachin e outros. Agora não me lembro todos. Então, isso atrasa imensamente o processo. Você dá mais possibilidade de prescrição e você joga para um lugar que não tem estrutura para fazer aquela investigação. Você tem a mudança na ordem das alegações finais, por exemplo. Então, a alegação final da pessoa delatada tem que ser depois do delator, sendo que a gente está falando de alegação final. Então, geralmente, o caso já foi todo esmiuçado antes e tal, e aquela regra não existia sobre esse tipo de ordem. E isso tem que voltar, então, o processo lá, aquela estaca, mesmo que nada da alegação final do delator tenha sido usado na sentença para prejudicar o outro que não foi delator, na verdade, né? O outro réu. Então, criaram essa regra, aí você dá 3 passos para ser banco imobiliário, volte 3 casas, toda hora. O STF faz isso. Então, foram vários mecanismos, tem esse e vários outros. E aí faz com que eles joguem para cá. Tem a simples mudança de competência, né? A gente já estava falando sobre isso num caso, mas é bom deixar claro assim alguns outros aspectos. Quando você tem um crime que é cometido de uma maneira muito ampla, então os caras estão em Brasília, mas a estatal que eles estavam roubando, pela qual estavam recebendo propina, é no Rio de Janeiro. E outra parte surgiu da investigação no Paraná e tal, não sei o quê. No fundo, você vai ter sempre argumentação para dizer que a competência em relação àquele caso é de cada uma dessas cidades, desses estados, entende? O juiz vai chegar aqui e falar assim, não, mas o que importa é onde fica a estatal. Então é no Rio. Não, o que importa é onde o cara recebeu o dinheiro. Então é em Brasília. Não, o que importa é onde foi descoberto. Então é no Paraná. Aí o que acontece? O caso passa da primeira instância, segunda instância, STJ. Aí o STJ diz, não, era aqui mesmo, em Curitiba, que devia ser esse caso. Aí chega no STF, o STF fala assim, não, esse caso devia ser em Brasília. Anula Vamos tudo. jogar para Brasília. Aí você fala assim, se tivesse começado em Brasília, esse é o caso do Lula, inclusive, né? Se tivesse começado em Brasília, ele teria passado primeira instância, segunda instância, se fosse evidentemente condenado, ia chegar no STJ e o STJ ia falar assim, não, é de Curitiba. Aí ia voltar lá para Curitiba e tal, até chegar no STF de novo, para o STF dizer, não, é em Brasília. Você entende? Então, é um esquema para nunca dar nada. Esquema para não dar nada, é batata, joga para cá, joga para lá e tal, para não chegar nunca a lugar nenhum. Então, quando você tem apaniguados de políticos em tribunais superiores, é isso que você tem como resultado. E eles, obviamente, sentem como se sentiam, né? E a Lava Jato perturbou isso, por isso incomodou tanto, onipotentes. Que eles vão colar, qualquer coisa tem gente. Se a gente for descoberto, tem gente nossa lá. O jogo está comprado. E aí você tem a união, né? Então, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski atuam para blindar o Lula. O Gilmar Mendes atua para blindar os tucanos, então ele vota favorável aos petis junto com o Dias Toffoli e com o Lewandowski, e o Dias Toffoli e o Lewandowski votam junto com ele para blindar os tucanos. Você tem essa união.